Não está como... Professor, para mim aqui não está aparecendo esse slide. Não está aparecendo? Não. Ah, agora apareceu. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. É sempre uma satisfação encontrá-los hoje, a maior parte online, mas também com gente aqui presente, de uma segunda linha do grupo de pesquisa, do nosso núcleo de pesquisa, que são sempre 4 linhas. Primeira, que nós tivemos, inclusive na semana passada, foi da primeira linha também, sobre o direito de família no Mercosul, que ele trabalha com conflitos de leis no Mercosul. A segunda linha é integração e desenvolvimento, que é a apresentação hoje do professor Jean, professor Mamadou e do acadêmico Vincenzo. A segunda linha. Teremos mais ao final do semestre também a terceira linha, com a parte relativa ao conflito de jurisdição. E a quarta linha vai estar presente nesse semestre no nosso congresso, que é Direito Internacional e Psicanálise. Então, as 4 linhas estão presentes no ano comemorativo dos 25 anos do NEAD. E, lembrando novamente, estão abertas as inscrições para o congresso do NEAD. Esse congresso, os trabalhos serão feitos em anais, que vão conter o ISBN, ou seja, é um congresso internacional com os anais e com o ISBN, e quem apresentar, eu sempre estou frisando isso, pode colocar 3 vezes no Lattes: a apresentação, a participação e a publicação do trabalho. Quem está na linha acadêmica sabe que isso é muito importante, tanto para ingresso em mestrado, no caso de acadêmicos de graduação, quanto até mesmo publicação. Isto dentro de concurso público, isso também é título. Não é só o mestrado, o doutorado, publicação também é título. Então, é uma oportunidade para que as pessoas, caso queiram, no caso do NEAD, os integrantes do NEAD serão obrigados, mas os demais é facultativo a participação para o congresso. No caso de alunos de graduação, é um resumo expandido. No edital, que está lá no Instagram, estão lá as regras para o resumo expandido, mas também tem uma aula minha, caso precisem de mais detalhes, tanto como fazer um artigo e como fazer um resumo expandido. Também ajuda. Mas está lá no YouTube. Mas, se vocês quiserem, também as regras estão disponíveis no próprio edital. Vale a pena, é uma oportunidade para vocês, é pensado em vocês. É claro que professores, mestrandos, doutorandos, podem aproveitar-se disso, que conta ponto. Os nossos alunos sabem como é difícil complementar os pontos necessários, e aqui é uma oportunidade. Os alunos de mestrado e doutorado. E é aberto a todos. Isto é realmente aberto a todos. O pessoal, o Jean pode divulgar ali no Canadá. Não há problemas em fazer em quebecois ou em inglês, não há problema. E é uma oportunidade. Então, também divulgue, Jean, aí para os colegas de vocês, que é a ideia do ganha-ganha mesmo. A ideia do ganha-ganha. Então, hoje nós temos a oportunidade de trabalhar exatamente com esta segunda linha, que ela é bem abrangente, integração e desenvolvimento. Ela trabalha com as perspectivas de blocos econômicos, na questão do desenvolvimento de regiões que são tão importantes, e, ao mesmo tempo, analisar numa perspectiva de análise das relações internacionais mesmo,
analisar o espectro de vários países, as oportunidades que esses países aguardam e oferecem, e, ao mesmo tempo, entender um pouco desses países. Em especial, hoje, país da nacionalidade do Jean, mas que tem uma história riquíssima, com uma perspectiva riquíssima, uma análise riquíssima, com o berço do sufismo, em que mostra a possibilidade real de diálogo. E, ao mesmo tempo, como isso, às vezes, é obstaculecido por questões que não deviam acontecer, mas que eventualmente acontecem. Mas eu não vou dar mais spoilers. Isso aqui é por conta do Jean, do Mamadou e de Vicenzo. E eu passo, então, a palavra para o Jean. Jean, a palavra é sua, Jean. Muito obrigado, professor, e bom dia a todos. Então, hoje vamos apresentar o nosso tema que trata das eleições, mudança sistêmica e os poderes das organizações religiosas no Senegal. Então, em primeira parte, eu vou começar a falar um pouco, apresentar um pouco o meu país, que é o Senegal. Então, o Senegal é um país da África Ocidental e ele se localiza no ponto mais ocidental do continente africano. E tem 18 milhões de população. Então, o Senegal também tem uma superfície de 196.710 quilômetros quadrados. E o idioma oficial do Senegal é o francês. E a população também, a maioria é muçulmana, porque 95% da população é muçulmana e 4% é cristão. Daí, não vou avançar muito sobre isso, então eu vou deixar a primeira parte que vai ser apresentado pelo Vicenzo, e a segunda parte eu vou falar sobre a mudança sistêmica, e na última parte que vai ser tratar os poderes das organizações religiosas no Senegal, vai ser tratado pelo professor Mamadou Saliou Boiro, que é mestre em literatura portuguesa pela Universidade de Cheikh Anta Diop de Dakar, e doutorando em literatura portuguesa pela Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar e a Universidade de Lisboa, onde ele se encontra nesse momento. E ele é professor também de português faz mais de 10 anos. E então a palavra é sua, Vicenzo. Muito obrigado, Jean. Bom, eu vou abordar um pouquinho 4 pontos das eleições do Senegal. Não exatamente eleição por eleição, até porque o Senegal em si está chegando agora a 5 presidentes. Então, acaba que foram governos longos de cada presidente. Então, a gente tem um período pós-independência com o Léopold Sédar, tem uma transição para a democracia multipartidária com Abdou Diouf. Depois temos outros 2 presidentes, Abdallah El Wade e o Macky Sall. E esse ano a gente teve as eleições dia 24 de março, só que essa parte vai ser abordada pelo Jean logo depois da minha fala. Bom, começando pelo Léopold Sédar, ele foi presidente por cerca de 20 anos no Senegal. Então, pensando que o Senegal foi independente em 1960 da França, a gente tem a figura de um presidente que era carismático, ele era um poeta, era um filósofo. Então, ele tinha uma moral muito boa, por mais que fosse um sistema de regime unipartidário, porque o único partido era o PSS, o Partido Socialista Senegalês. E a Constituição de 63, ela, por mais que seja uma democracia, por mais que presidencialista, ainda centralizava muito o poder na figura do presidente. Então, era quase como um quarto poder da nossa eleição de 24, da nossa Constituição de 24, era o poder para o Léopold Sédar. Na década de 70, a gente consegue observar uma gradual abertura à existência de mais outros 2 partidos, então totalizou 3 partidos até a década de 80, mas ainda assim a gente via um controle nas eleições, não era a melhor forma, vamos dizer, da democracia. Sédar renunciou em 1980, quem assumiu foi Abdou Diouf, ele ficou até os anos 2000 no poder, e com ele sim a gente já viu uma maior abertura política, mais reformas institucionais e econômicas, muito investimento em infraestrutura. Isso pode ser observado com os outros presidentes também, mas iniciou-se esse processo com Abdou Diouf
essa questão de reformas institucionais, investimentos em infraestrutura, geração de emprego para aquecer um pouco a economia do país. Só uma observação, mesmo que interessante. Então, o Senegal se torna independente da França. O Senegal, como acontece? A França é ocidental, capitalista. O movimento de independência ele vai pegar uma corrente muito influenciada dentro de um contexto de Guerra Fria, muito influenciado não diretamente pela União Soviética, mas indiretamente pela União Soviética. Então, o socialismo ele vai ser um modelo que vai ser muito comum em vários países africanos, muito mais atrelados a... Luiz! Quanto ao próprio capitalismo. Oi? Avisa o Luiz que não dá para escutar nada do que ele está falando. Vai ter que ver aqui para perto. Então, nós temos, na década dos anos de 50, 60, nós temos a segunda leva de independência a primeira foi um dos países asiáticos, né, mas a segunda leva das antigas colônias europeias na África, que vai terminar exatamente na década de 70 com as colônias portuguesas. Então, nós temos aí algumas questões que temos que pensar o contexto. Qual o contexto? O contexto vai ser a França capitalista. Então, eu vou ser um movimento mais contra o mundo livre, liderado pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, e mais atrelado a um ideário, não vai ser exatamente marxista, mas mais socialista. Claro, né? Senão eu não vou me tornar independente. Eu vou exatamente ter um movimento contra o que apregoa o Ocidente. Então, isso vai ser uma coisa muito importante. No segundo presidente, nós vamos ver que tem um dado importante entre 81 e 2000. Nós temos a queda do socialismo real. Então, o mundo passou a ser capitalista. O mundo passa a ser capitalista. É uma mudança significativa. E dentro desse contexto, é natural que houvesse abertura em várias regiões do mundo, inclusive em países africanos, e em particular também no Senegal. Vincenzo. Obrigado pela participação. Professor Luiz Alexandre, para quem é do primeiro e segundo período, é assim mesmo, quando ele fala é sempre para adicionar, nunca para diminuir o que a gente está falando. Então, o pessoal que é do primeiro período, segundo, que está assistindo aqui, fiquem tranquilos, o professor não morde, o professor é tranquilo, muito querido. Acho que todo mundo já conhece ele bem. Bom, abertura política, reformas institucionais e econômicas, e o ponto importante são as eleições de 1988. Elas foram marcadas por uma acusação muito grande de fraude e gerou uma série de protestos. Isso é uma coisa muito curiosa do Senegal. Diferente dos seus vizinhos, é um país que, por mais que existam, talvez, momentos de instabilidade, um pouco de discordância política, é um país que a gente observa uma transição pacífica de poder e, quando a população se descontenta, ela vai às ruas e demonstra esse descontentamento. Óbvio, podem existir conflitos entre os manifestantes, polícia, coisa assim, mas não é uma coisa que escala em uma guerra civil ou algo assim. É muito mais um descontentamento da população posicionado contra condutas do presidente, ou decisões, ou coisas assim, contra a probidade do presidente. Essas eleições de 88 mantiveram o Diouf no poder, só que já começou a criar um pouquinho de tensão política, especialmente com um opositor dele, Abdoulaye Wade, do Partido Democrático Senegalês, que foi eleito nas outras eleições dos anos 2000, que mostrou um pouquinho uma ruptura com o antigo regime. Então, a gente teve o sucessor do Léopold Sédar, e agora a gente chega no Abdoulaye Wade, que ficou até 2012 no poder. Pontos importantes dele são eleições livres e justas. Ela foi considerada, essas eleições dos anos 2000, foi considerada um ótimo exemplo de transição democrática dentro da África.
a derrota do Diouf depois de 20 anos foi aceita pacificamente. Com ele vieram expectativas de mudança, porque ele havia sido um líder de oposição por mais de 2 décadas. Então, ele já estava tentando se eleger presidente do Senegal, já fazia pelo menos uns 15 anos. Então, o fato de ele, mesmo nessa luta por tanto tempo, conseguir ser eleito, demonstra muito essa livre expressão da democracia por meio do voto da população do Senegal. E o descontentamento com o antigo regime. Então, a população vai às ruas, protesta e demonstra esse descontentamento por meio do voto. Isso aconteceu com o Abdoulaye Wade, aconteceu com o Macky Sall, aconteceu nas eleições de 2024 agora. Então, isso é muito legal de se observar. Bom, um fato curioso do presidente Wade, que ele foi eleito e ele sempre afirmava que iria ficar muito dentro dos limites constitucionais do país. E no seu segundo mandato, ele deu uma escorregada nesse ponto, porque foi uma controvérsia muito grande do seu governo durante o primeiro mandato, que era de 5 anos. Durante o segundo mandato, que seria de 5 anos, foi alterada uma lei pelo Tribunal Constitucional do Senegal, em que o mandato não seria mais de 5, mas sim de 7 anos. Então, ele foi de 2000 até 2005 e iria de 2005 até 2012. Quando estava chegando em 2012, ele começou a afirmar que seu primeiro mandato, por ser inconstitucional, por não ser de 7 anos, seria nulo e ele iria se candidatar novamente para ficar mais 7 anos no poder. Bom, isso causou uma controvérsia muito grande, que gerou um descontentamento da população que foi para as ruas e, por meio do voto, elegeram outro presidente, porque o Wade se candidatou à presidência em 2012, mas não ganhou. Quem ganhou foi Macky Sall, que ficou até 2019 no poder. E com ele vieram, de novo, Macky Sall, foi primeiro-ministro de Wade, e saiu do cargo, se tornou uma figura de oposição ao governo, e ele implementou várias reformas, incluindo a redução do mandato presidencial, novamente, então 5 anos, foi ratificado por um referendo em 2016, e ele se comprometeu muito para fortalecer as instituições e combate à corrupção dentro do Senegal, no aspecto político, enfim. Bom, esse terceiro ponto, a questão Khalifa Sall, tiveram 2 candidatos, Khalifa Sall e Karim Wade, nas eleições de 2019, que foram proibidos de participar. Eles eram líderes importantes da oposição e não participaram das eleições. Então, isso já começou a gerar algumas críticas para o Macky Sall, para seu governo, para suas condutas. O que aumentou as tensões políticas no país. Então, até escrevi aqui, manifestações populares refletiram descontentamento por parte da população, especialmente entre os jovens. E isso é muito importante. A participação da juventude, ela começou a ficar ainda mais relevante no Senegal a partir de 2012, que é uma época muito parecida com a Primavera Árabe, depois dos anos 2010, com a participação de redes sociais, mobilização orgânica das pessoas contra atuais governos por meio de redes sociais, especialmente os jovens. Então, a gente observa muito isso recentemente no Senegal, que é essa participação dos jovens nas tomadas de decisões ou na mudança de sistema, na mudança de governo. E o que é muito bom, teve até um movimento que é o Y'en a marre, que é Estamos Fartos, o nome do movimento, que destaca a importância dessa mobilização por meio da tecnologia, que ajuda a moldar a política moderna do Senegal. Bom, fechando aqui a minha parte, o Jean já vai falar sobre a mudança sistêmica, sobre as eleições de 24, mas até abrindo um parênteses aqui, por meio das pesquisas que eu fui realizando, eu encontrei um vídeo muito legal de um canal chamado Eu Afro, que ele conta um pouquinho das histórias das eleições de Senegal e dá um realce muito legal para as eleições de 2024. Que assim, a gente do Brasil, a gente que é de fora, a gente às vezes não tem essa perspectiva. Ou a gente às vezes não sabe exatamente como aconteceu lá, e acompanhando o vídeo, vendo sobre, realmente é uma história bem, bem curiosa. E é isso, passo a palavra agora para o Jean novamente. Muito obrigado, Vicenzo. Então, eu vou continuar para a segunda parte, que é a mudança sistêmica. Então, eu vou apresentar 2 personagens que mesmo são os líderes, então, dessa mudança sistêmica no Senegal nesse ano de 2024. Então, primeiro vou falar sobre o Ousmane Sonko.
Aí eu coloquei uma foto dele, assim, mostrando da maneira como ele está chamando o Macky Sall na luta. Aí, Ousmane Sonko, ele é o presidente do partido político PASTEF, Les Patriotes. E PASTEF quer dizer Patriotas do Senegal, pela ética, pelo trabalho e pela fraternidade. E esse partido foi criado em janeiro de 2014. E Ousmane Sonko nasceu em 15 de julho de 1974, em Thiès, uma região do Senegal. E ele estudou na Universidade Gaston Berger de Saint-Louis. Saint-Louis era a primeira capital do Senegal antes então da independência. E ele estudou na Unidade de Formação e Investigação, que se chama UFR, de Ciências Jurídicas, onde ele vai se especializar em Direito Público. E com o mestrado realizado em 1999, e ele vai ser aprovado no concurso para a seção tributária e do domínio da Escola Nacional de Administração, que chama ENAM no Senegal. Após apenas 2 anos na administração, ele vai criar um sindicato autônomo dos agentes fiscais e do domínio que chama SAED, com avanços significativos para funcionários de todos os níveis, e onde mesmo que ele vai encontrar o presidente Bassirou Diomaye Faye, e eles vão então ter esse laço então de amizade muito forte. E isso lhe deu legitimidade real em seu corpo profissional, mas também isso também vai também impedir também um pouco também ele continuar a sua carreira então na administração pública no Senegal. Porque em 2016, por proposta do Conselho Disciplinar da Função Pública, o presidente da República, nessa época, o Macky Sall, pelo decreto número 2206-016-1239, ele vai destituir Ousmane Sonko da função pública. E a partir desse momento agora que ele vai começar a se concentrar mesmo na política e no partido dele, que é o PASTEF. E Ousmane Sonko foi também deputado da Assembleia Nacional de 2017 a 2022. E depois prefeito da cidade de Ziguinchor, que é uma região do sul do Senegal, de 2022 até 2024. Depois vou falar também sobre o Bassirou Diomaye Faye. O Bassirou Diomaye Faye, que é o atual presidente do Senegal, ele nasceu em 25 de março de 1980. Então, ele tem 44 anos nesse momento, em Diaganiao. E ele era ex-inspetor fiscal e vai tornar o presidente mais jovem do Senegal e, podemos dizer, o mais jovem também, então, da África Ocidental nesse momento. Desde o dia 2 de abril de 2024, que ele foi oficialmente o presidente do Senegal. O Faye, ele obteve um título de mestre em Direito pela Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar e também frequentou essa Escola Nacional de Administração do Senegal, onde ele encontrou o Sonko, acabei de explicar isso, e vai se formar como inspetor fiscal. Só que o Faye, ele vai ser detido e encarcerado sobre a acusação de difamação de magistrados e desacato ao tribunal decorrente dos seus comentários sobre o comportamento de alguns magistrados em alguns dos processos judiciais do presidente Ousmane Sonko. E logo depois, em julho, 28 de julho também de 2023, o Sonko vai ser detido da sua casa em Dakar, nomeadamente por roubo de um telemóvel e apela também à insurreição. Então, vocês têm que saber que o Sonko ele foi perseguido começou desde 2021. E a sua casa foi barricada. Não sei se é a palavra certa em português, mas a sua casa foi barricada pelos policiais que estavam a impedir ele até de ir para a mesquita. E os filhos também não conseguiam ir para a escola. Aí, o que aconteceu nesse momento, tinha um policial que estava a filmar dentro da casa dele, e ele saiu e pegou o celular desse policial para ver por que esse policial estava a filmar dentro da casa dele. Então, isso que ele foi então detido por roubo de telemóvel, de celular.
Aí depois, logo também, então, dessa arrestação do Ousmane Sonko, em 31 de julho, o governo do Macky Sall vai dissolver o partido do Sonko, que é o PASTEF. Então, alegando que esse partido tinha realizado protestos muito violentos, então, no início de 2023, e logo também quando o Sonko foi, então, detido em 28, então, de julho. E vão também acusar também esse partido de ser responsável também pelas as manifestações que aconteceram em 2021 e que foram umas manifestações mais violentas que o Senegal nunca teve. Até teve muitas perdas de vidas humanas. Temos mais de 1.000 então detidos e centenas de pessoas então feridas também. Aí logo para chegar então, no mês de janeiro, antes então da preparação então das eleições que estavam a chegar, no dia 4 de janeiro de 2024, o Supremo Tribunal ele vai confirmar a condenação do candidato Ousmane Sonko a 6 meses de prisão por difamação. Além de Sonko ser perseguido com muitas acusações, que seja de estupro, de terrorista, de corrupção, de salafista. Então, eles estavam sempre a procurar alguma coisa. Corrupção. Então, eles sempre a procurar. Oi? Alô? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok, tá bom. Então, é isso aí. Então, Ok, tá bom. Então, é isso aí. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem um microfone aberto. Marcelo, isso. alô? Pronto, Jean. Ok. Ok, então eu vou continuar. Então, no dia 4 de janeiro de 2024, o Supremo Tribunal vai confirmar a condenação do candidato Ousmane Sonko à presidência a 6 meses de prisão por difamação. Enquanto o Sonko... Já só um pouquinho, só para contextualizar. Pessoal, ok. mesmo só mudam os atores e muda o país. Veja, nós temos uma situação que não é tão diferente aqui. Os discursos são as narrativas são uma verossemelhança impressionante. Nós temos dos dois lados a condenação por 17 anos dos atos de 8 de janeiro, e o atual presidente também teve um problema. Então, vejo que são circunstâncias, muda-se o país, mas a realidade ela se repete. Mostra um quadro pós 2001, depois dos atentados das Torres Gêmeas, muito significativo. O que está acontecendo no mundo não é uma questão apenas local. Eu acho que também tem alguém que quer fazer uma pergunta aí, Jean. Ok, tá bom, tá. Professor Mamadou, alguma coisa? Professor Mamadou? Pode continuar então, Jean. Ok, tá bom. Muito obrigado, professor. Então, no dia 5 de janeiro de 2024, aí a candidatura do Sonko, então, vai ser rejeitada pelo Conselho Constitucional. Então, é nesse momento agora que vai entrar em jogo a personagem do Bassirou Diomaye Faye, porque até aqui o Bassirou Diomaye Faye não era conhecido, mesmo eu não conhecia a personagem do Bassirou Diomaye Faye. Mas é nessa altura que a personagem dele então vai começar a aparecer nas televisões, vai começar a aparecer nas redes sociais, os jovens vão começar a falar dele, vamos começar a ver vídeos passados dele, e daí então que o Sonko vai anunciar que o Bassirou Diomaye Faye então vai ser selecionado para representar, então para se candidatar
nas eleições presidenciais de 25 de fevereiro de 2024 como candidato independente. É nesse momento agora que vamos começar a se focar então na candidatura do Bassirou Diomaye Faye. Mas nesse momento também você tem que saber que o Sonko e o Bassirou Diomaye Faye eles estavam ainda na prisão, eles ainda estavam presos. Aí, no dia 3 de fevereiro, sim. Toca, era, tinha problema de rede, mas agora tá bom. Ok. Oh. Ok, então, no dia 3 de fevereiro de 2024, aí também vai ter um outro turno, então, dessa crise política no Senegal, porque o presidente Macky Sall ele vai fazer um discurso para adiar as eleições do dia 25 de fevereiro. Aí a população vai levar uma forte mobilização, então, da juventude, que vai manifestar, então, sobre essa decisão do Macky Sall, mas também da sociedade civil. E logo, essa decisão do presidente Macky Sall vai ser anulado pelo Conselho Constitucional. E, afinal, o Conselho Constitucional vai decidir da data do primeiro turno das eleições presidenciais, que vai ser realizada no dia 24 de março de 2024. E isso que vai acalmar um pouco as tensões políticas nessa crise aí em 2024. E no dia 14 de março, vamos assistir na liberação do Ousmane Sonko e do Diomaye. E essa liberação, coloquei aqui umas fotos aqui para mostrar, porque o governo, como eles têm umas esquemas que eles fazem, porque o Macky Sall já tentou fazer tudo então para tirar o Sonko então desse curso para ser presidente, então para ser candidato nas eleições presidenciais, porque ele já fez isso, o Vicenzo já mencionou isso com o Khalifa Sall, que era o ex-prefeito então da região de Dakar, e também o Karim Wade, que era o filho do ex-presidente Abdoulaye Wade. Então, os dois, quando eles tentavam também a se candidatar para as eleições, o Macky Sall fez de tudo para eliminar esses dois candidatos. Então, ele queria também então, proceder a mesma forma, a mesma coisa com o Ousmane Sonko, só que aqui ele vai encontrar então uma juventude que está muito decidida para mudar esse sistema, então ele não vai conseguir essa vez daí. E quando eles vão sair, vão ver que essa juventude mais, mesmo saíram tipo muito tarde da noite, acho que meia-noite, depois de meia-noite, mas vamos ver mais essa juventude mais que vai sair nas ruas para receber o Sonko e o Diomaye, apesar que está muito tarde à noite, mas estava parecendo que a gente estava então no dia, porque tinham muitas pessoas nas ruas para celebrar essa liberação. Aí, vamos chegar agora no dia 24 de março, que vai ser as eleições. Daí, nessa data, está todo mundo preparado então para ir votar, para acabar então com esse sistema do Macky Sall, que ninguém estava mais a aguentar. E essa vitória do dia 24, então, ela simboliza um profundo desejo de mudança sistêmica. E os desejos, os desafios, então, são muito grandes, então, dessa juventude e dessa população do Senegal sobre esse novo governo que vai, então, governar o Senegal nesses 5 anos. E, primeira coisa, então, nós queremos, o que a população do Senegal estava a querer era uma aspiração por mais soberania, mas também o desenvolvimento e o bem-estar, a reduzir também o custo da vida, que era muito alto desde a pandemia. Então, a vida estava muito cara no Senegal. Mas também a luta contra a corrupção, porque o ex-governo do Macky Sall, então, que estava a lutar contra a corrupção quando ele chegou, ele foi mais corrupto ainda do que o governo do Abdoulaye Wade. E também queremos também ver também esse governo também colocar também na mesa uma reconciliação nacional, porque teve muitos problemas
até começou a ter esses problemas então, da etnia, o que nunca teve no Senegal, mas as pessoas começavam a falar sobre isso e a se identificar que tal etnia talvez era melhor do que aquela outra etnia, e isso era muito perigoso, então, num país, e sobretudo na África, e também reduziu o desemprego da juventude, porque no Senegal, a população, 75% da população são jovens com uma idade até menos de 35 anos. Mas só que essa jovem não estava conseguindo ter emprego. Isso que obrigava esse jovem para emprestar esse caminho da imigração ilegal. Por exemplo, tentar pegar o Oceano Atlântico para ir na Europa para ter uma vida melhor. Isso era muito perigoso e vimos que todos os anos tem centenas de pessoas que perdem a vida nesses barcos que eles pegam para tentar atravessar o Oceano Atlântico para ir naquele outro lado, então, é do oceano, que é a Espanha, ou Ilhas Canárias. Então, vou chegar agora para falar sobre aquela outra parte, então, da minha apresentação, sobre a exigência social. Então, essa exigência social e a exigência também popular do momento histórico que o Senegal atravessa, ele gira em torno também da independência da justiça. Porque durante o mandato do Macky Sall, vocês têm que saber que a justiça do Senegal não funcionava, porque era uma justiça que era muito instrumentalizado, então, pelo esse governo. Daí, as pessoas queriam para fazer uma reforma dentro, então, da justiça para poder mais dar de novo a independência que a justiça, então, merece. E uma teoria de mudança sistêmica, pelo contrário, oferece uma visão abrangente e coerente do futuro, mas também garantindo que todas as reformas se alinhem com o objetivo comum de transformação profunda. E não é... Já, só uma observação. Veja, Ok. nós tivemos, o Vicenzo apresentou a quantidade de presidentes que o Senegal teve. A tendência que os presidentes têm em se perpetuar no poder. É claro que com isso é uma coisa óbvia, nós sentimos aqui também, você vai indicar para a Suprema Corte, para aqueles que são, digamos, mais próximos da figura daquele presidente. É uma coisa natural, vocês podem ver a indicação tanto no governo anterior aqui no Brasil, tivemos algumas indicações, esse atual governo também teve algumas indicações de pessoas que rezam a mesma cartilha. Então, é evidente que quando há a necessidade de mudança, eu quero mudar, o judiciário pode ser um grande foco em relação a isso. Há uma pouca confiança no sistema. Jean, só... Obrigado, professor. Então, e não é também, não é à toa que existe uma teoria que é muito relevante para os atores sociais, mas também para as empresas públicas e privadas, da externalidade para a mudança sistêmica. Você tem que, de certa forma, estar fora de um sistema para poder mudá-lo. E isso baseia-se na ideia de que as pessoas e as instituições que fazem parte de um sistema são muitas vezes demasiado influenciadas por esse mesmo sistema para serem capazes de o desafiar radicalmente. Por exemplo, pensar fora da caixa e imaginar novas soluções. Isso era impossível. Então, se o povo senegalês queria continuar para ir votar mais um outro candidato, a um outro homem político que já estava nesse mesmo sistema. Então, por isso que nós optamos para ir votar nessa nova geração que representa os jovens políticos, então, no Senegal, para poder romper essa linha, então, do sistema depois da independência até agora.
E os indivíduos e instituições dentro de um sistema são frequentemente influenciados por normas, valores e práticas também estabelecidas. E essas influências, elas podem limitar a sua capacidade de ver além do quadro atual e de considerar alternativas certas. Os atores internos também, eles podem mostrar resistência à mudança devido a uma variedade de fatores. Por exemplo, incluindo os interesses pessoais, o que a gente estava a ver com esse governo do Macky Sall, benefícios percebidos ao reais que obtém do sistema atual, as competências adquiridas e o medo do desconhecido. Por exemplo, o Sonko chegou e o Diomaye, eles chegaram com uma outra visão, com uma outra maneira de fazer política. E eles conseguiram o que nenhum homem político, desde a independência até hoje, não conseguiu, é ganhar essa confiança, então, da juventude no Senegal. E é isso que o Sonko conseguiu, e esse carinho que ele tem com a juventude, que está tudo atrás dele, tudo o que ele quer, tudo o que ele pede para a juventude, eles vão sair, eles vão fazer. E essa resistência ativa ou passiva pode se manifestar também de diversas formas, tais como inércia institucional, resistência corporativista ou rejeição ativa de reformas. E estar imerso em um sistema, isso também pode limitar a perspectiva das partes interessadas internas, impedindo-as de ver os problemas de forma holística. Por exemplo, um juiz que trabalha num sistema judicial corrupto pode reconhecer certos problemas, mas pode ser incapaz de considerar a reforma abrangente necessária para erradicar a corrupção sistêmica. Então, isso aconteceu quando o Bassirou Diomaye Faye, então, fez esses comentários sobre os magistrados corruptos naquela época, sobre os processos então judiciais do Ousmane Sonko, e ele foi então detido por causa disso. E todo mundo estava a saber que todo o que esse governo estava a acusar ao presidente Sonko era só fraudes, era só mentiras, era só coisas que não existiam. Mas os magistrados, como esses juízes, eles trabalhavam por esse governo, então eles estavam mesmo então de acordo com tudo o que o governo então pedia para fazer. Então era corrupção também dentro então do aparelho judicial no Senegal. E vamos chegar agora nessa mudança com os atores externos, por exemplo, o Sonko e o Diomaye, por outro lado, que não estão sujeitos às mesmas restrições e influências. E eles podem ter uma visão mais clara dos problemas sistêmicos e das possíveis soluções. Esses intervenientes externos podem também incluir peritos independentes, organizações não governamentais, como ele já citou aqui, temos o Yanamar, também que fez um trabalho muito também importante sobre todos os problemas que temos no Senegal, seja político, sempre que tem uma crise política, esse movimento estava aqui então para defender então a democracia no Senegal. Mas também temos os acadêmicos também e claro, cidadãos empenhados e cidadãos preocupados. Agora, podemos fazer aqui uma proposta que para provocar mudanças sistêmicas significativas e frequentemente necessárias, temos que romper com o sistema atual. E isso também que aconteceu no Senegal, então, em 2024. Isso significa que as soluções não podem ser simplesmente pequenos ajustamentos ou reformas sectoriais, mas devem envolver uma transformação radical que pode exigir perspectivas e abordagens completamente novas. Mas temos também que saber alguma coisa, é que esse novo governo do Bassirou Diomaye Faye, que chegou agora no poder, para poder conseguir colocar umas leis, votar umas leis e fazer essas reformas, eles têm que ter a maioria na Assembleia Nacional, mas nesse momento se encontra que eles não têm a maioria, então, na Assembleia Nacional. Por isso que eles estão bloqueados, então, para poder trabalhar e fazer essas reformas que eles querem. Por isso, na quinta-feira passada, o presidente Bassirou Diomaye Faye fez
um discurso aí e ele então dissolveu a Assembleia Nacional e fixou umas novas eleições legislativas para o dia 17 de novembro de 2024. Assim, ele vai tentar ver como que mais vamos conseguir então ganhar essas eleições para ter a maioria na Assembleia Nacional para poder então votar essas leis e fazer essas reformas muito importantes que todo o povo está esperando. Recording in progress. Alô? Deu uma interferência ali pro... Olha, ok, então voltou? Deixa eu ver. Mamadou, eu silenciei o seu microfone porque estava dando interferência, mas pode... Ok, tá certo. Ok, então, o anúncio do quadro sistêmico de reformas no início do mandato do presidente Bassirou, então, ele enviou uma mensagem bem clara de determinação e de visão ao longo prazo. E isso vai permitir traçar o rumo da transformação e orientar a mobilização da sociedade e da administração para a mudança. Isso não só mobiliza também os apoiantes da mudança, e também do projeto do PASTEF, porque o PASTEF, o partido PASTEF, ele conseguiu ganhar essa confiança da juventude e da população através, então, de um projeto que eles apresentaram para a população do Senegal. E toda essa população, todas essas pessoas que estão atrás deles, então, eles abraçaram esse projeto do PASTEF. Então, mas também sinaliza aos oponentes que uma mudança significativa é inevitável. E isso vai criar uma dinâmica de apoio e legitimidade em torno das reformas que eles estão a querer fazer no Senegal. E uma teoria de mudança desenvolvida nos primeiros tempos vai permitir, então, implementar um roteiro claro e mecanismos rigorosos de monitorização e avaliação também, que vão garantir que as ações empreendidas sejam coordenadas, mensuráveis e orientadas para resultados concretos. E hoje, no Senegal, estão reunidas todas as condições objetivas e subjetivas para não se empenhar na transformação sistêmica, mas também para ter sucesso nessa transformação que nós queremos. E o próprio projeto do PASTEF, ele carrega uma ambição endógena, mas também que é baseada na pluralidade, a inclusão, a democracia, soberania e panafricanismo. E o presidente Faye se declara também como um panafricanista, um panafricanista de esquerda. Então, ele apela por mais solidariedade então africana e também ele está a tentar a trazer de novo esses países que saíram já do bloco econômico da África Ocidental, que é da CEDEAO, porque não sei se vocês estão a acompanhar um pouco o que está acontecendo com esses golpes de Estado que teve no Mali, por exemplo, Burkina Faso e Níger, então, recentemente, esses anos passados. E esses três países saíram do bloco econômico da África Ocidental, a CEDEAO, e eles foram criar agora uma federação. E o presidente Diomaye, quando chegou no poder, ele já foi visitar esses países para conversar com esses dirigentes que estão, porque esses países são dirigidos por militares nesse momento. Ele foi encontrar esses dirigentes para tentar convencer eles de voltar, mas dentro então dessa organização, desse bloco econômico, para não sair. Mas só que acho que é muito tarde, porque eles já romperam também os laços com a França, estão avançando muito com cooperações diplomáticas com a Rússia, e todo mundo sabe que nesse momento a Rússia é o inimigo número 1, então, dos países ocidentais. E também, recentemente, na semana passada, eu vi que esses três países anunciaram, então, de colocar o passaporte, então, da federação, um passaporte comum para esses três países, e acho que
vai ser muito difícil para o presidente Bassirou Diomaye Faye tentar mais unir todos esses países dentro do bloco. Então, era isso que eu queria então apresentar para vocês e só vou então terminar que para atingir esses objetivos, então vários pilares devem ser reforçados, por exemplo, as instituições democráticas, a soberania econômica e política, a educação e a sensibilização também dos cidadãos no Senegal, bem como a justiça social e a inclusão. E por isso, aí essas organizações também religiosas no Senegal, eles vão ter uma grande responsabilidade para poder apoiar esse novo governo para poder alcançar então seus objetivos. Daí vou passar a palavra para o professor Mamadou Sário Boaro. Só um pouquinho, Jean. Sim, professor. Obrigado, Jean. Eu sei que nós somos da parte de direito internacional e acompanhamos o que acontece no mundo. É verdade que o Brasil, o Alain Rouquier chama de extremo ocidente. Nós estamos isolados, nós não prestamos atenção no que acontece ao nosso redor, porque nós estamos olhando o nosso próprio umbigo, por causa do tamanho do país. Mas acredite, nós vemos a África numa ebulição. Os acontecimentos, em razão de uma realpolitik entre a Rússia e o Ocidente, a guerra da Ucrânia, ela vai ter reflexos na África, com grupos que apoiam a Rússia tomando poder. Então, nós estamos em um momento de grande ebulição. Mas, professor, o que isso tem a ver com o Brasil? Muita coisa. São parceiros comerciais. Nós temos heranças culturais comuns, temos vários, na questão histórica, temos vários descendentes, principalmente da África Ocidental, aqui no Brasil, mas também temos parcerias econômicas. São nossos parceiros econômicos, na questão de exportação, importação, então no comércio internacional. Isso, nós, no NEAD, os alunos do NEAD têm a obrigação de entender. Nós temos que entender esse mundo, ajudar a melhorar esse mundo. E como é que nós vamos fazer? Tomando conhecimento, fazendo pesquisa o tempo todo. Nós temos aventura. Vocês pararam para pensar que, nesse momento, nós estamos aqui no continente da América do Sul. O Jean está na América do Norte. O professor Mamadou está em Portugal. Estamos falando de um quarto continente, que é o continente africano. Vejam que vantagem online. Nós estamos simultaneamente falando de 4 continentes. Questões relativas ao continente africano, mas de uma premissa da América do Sul, América do Norte, Europa, falando da África. Professor Mamadou, por favor. Oi. Muito obrigado, professor. Sim, muito obrigado, João, e os colegas que estão aqui. E boa tarde para nós aqui, já são os 15, e bom dia para vocês aí. E pronto, portanto, vou falar do último ponto, que tem a ver com os poderes das organizações religiosas no Senegal, que é um tema muito complexo lá no Senegal, mas também, hoje em dia, é um tema muito atual, sobretudo com o advento ao poder do novo governo do Senegal que temos hoje em dia. Mas um ponto em que eu fico muito à vontade de falar, porque, como já disse, que é um tema muito atual, muito discutido e debatido mesmo em todos os lugares. Só que temos que lembrar que o Senegal é um país multiétnico e multicultural, em que destaca-se pela sua rica diversidade religiosa, tendo sobretudo o Islã e o catolicismo, o cristianismo como principais confissões. O país tem sido um modelo de coexistência muito harmoniosa entre diferentes comunidades religiosas durante séculos. E esta diversidade religiosa não só faz parte da paisagem cultural do país, mas também afeta profundamente a vida cotidiana dos seus habitantes. E o lugar preponderante que a religião ocupa na sociedade senegalesa impõe-se e se destaca
o seu papel nas interações sociais e tradicionais. Portanto, é por isso que no Senegal nós temos chefes religiosos, líderes, ou como nós chamamos califes, né? São califes, são líderes religiosos ou marabus, que são muitas vezes vistos como figuras respeitadas com a autoridade moral e reguladora. Portanto, no entanto, convém recordar que os guias religiosos desempenharam um papel crucial na África Ocidental a partir do século XIX e depois face à colonização ocidental durante um período durante o qual surgiram essas líderes, esses marabus, esses religiosos surgiram como mediadores, como pessoas protetoras da população. E tanto são vistos como protetores do povo, oferecendo assim um apoio espiritual e material e desempenhando também um papel fundamental nas diferentes narrativas e histórias ensinadas e perpetuadas. É por isso que um jornalista, até um jornalista de Ziguinchor em Casamance, na parte sul do país, que considera que os marabus foram os homens que trabalharam com os colonizadores e que recusaram certas coisas, não sei se você está aqui. Portanto, este jornalista considera que os marabus foram os homens que trabalharam com os colonizadores e que recusaram certas coisas e permaneceram firmes em sua postura religiosa. Portanto, são mesmo esses homens religiosos que estão nessas confrarias e continuam a liderar com a filosofia que conhecemos. Elhaj Malick Sy, Serigne Bamba Touba, Dabakh Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niasse e, entre outros, dirigentes ou califes gerais que lutaram durante aquele período. Portanto, professor Mamadou, só me permita fazer uma contextualização para os nossos alunos aqui. Diferente do que... veja, nós temos ali as grandes religiões monoteístas. Tem o judaísmo, tem o cristianismo e tem o islamismo. No islamismo, nós temos duas grandes correntes. Temos aí os sunitas e os xiitas. Mas tem uma terceira corrente que vai ter a origem na África, que é o sufismo. Os sufismos, o sufista, ele vai trabalhar principalmente na África Ocidental e vai ter um papel muito importante no Senegal. Ela trabalha com uma questão do sincretismo religioso muito importante. Ela vai ser muito mais maleável do que o radicalismo em algumas correntes dos sunitas, aquele purismo. Aqui não, aqui ele vai adotar um outro diálogo e de uma forma muito importante. O Senegal tem o tamanho do Paraná, é um pouquinho menor que o Paraná, com a população de 18 milhões. O Paraná tem 11, tem uma população um pouquinho maior, mas a influência religiosa no Senegal ela é muito mais importante. Bom, aqui nós podemos dizer que no Brasil também é importante. Nós vimos aí o último presidente, alguém terrivelmente evangélico. Pois esse é um fator importante em um contexto de um país multicultural como é realmente o Senegal. Então nós temos que entender, pessoal, as histórias se repetem, a repeticência. Nós temos aqui as questões no Brasil. O Brasil é um país multiétnico, né? Multireligioso e vemos ali em uma proporção menor. O Brasil tem 8.515.000 quilômetros quadrados. Mas nós vamos ver no Senegal essa mesma riqueza, só que em uma dimensão menor e com uma influência extremamente importante. Professor Mamadou, por favor, continue. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Portanto, o professor fez bem lembrar um pouco o contexto histórico, explicando esta organização como é que é organizada aquelas organizações religiosas no Senegal, falando dos sufis e falando também dos sikh, coisas assim. É uma boa contextualização. Pronto, portanto, vou continuar.
Portanto, é de lembrar que as organizações religiosas, nomeadamente as confrarias do Senegal, que são sufis, que o professor acabou de explicar, como, por exemplo, os Murid, temos os Murid liderados com o Serigne Bamba Touba Mbacké, Ahmadou Bamba Touba Mbacké. Nós temos os Tidjane também, Tidjane com El Hadj Malick Sy, que foi mesmo o grande líder daquela confraria. Portanto, que eram pessoas que desempenharam um papel crucial na sociedade senegalesa mesmo. E a sua influência vai muito para além da esfera religiosa, porque incluindo a economia, a cultura, as dinâmicas políticas. E estas organizações podem mobilizar grandes massas da população e influenciando assim até os resultados eleitorais, coisas assim. É por isso que hoje em dia, mas não é só hoje em dia, desde então, que os políticos procuram sempre, frequentemente, a benção dos marabouts, que são líderes espirituais muito, muito influentes. É por isso que hoje em dia se coloca-se uma pergunta muito importante a saber: será que os guias religiosos devem intervir no jogo político no Senegal? Esta pergunta é uma pergunta crucial, muito importante, para mesmo perceber bem a influência que elas têm sobre os políticos. E agora é a preocupação maior que hoje em dia todo mundo se coloca essa pergunta. E por isso, para responder a essa pergunta, um estudo foi feito em dezembro de 2023 pelo Instituto Tumbuktu. Não é? O estudo está aqui, nós temos, por escala de idade, 18 anos a 34 anos, 35 anos a 64 anos, 65 anos e mais. Portanto, foi mesmo feito um inquérito em que colocaram aquela pergunta: será que os guias religiosos devem intervir no jogo político? E a positiva. Na escala dos jovens, nós temos 62% positivamente responderam sim. Na escala daqueles que têm 35 a 64 anos, 31%. E aqueles que têm 65 anos e mais, temos 64%. E todos responderam positivamente. Quase, né? Temos a escala mais importante, a porcentagem mais importante é aquela que é positiva, que domina. E, de acordo com este estudo, nós vimos que tanto os jovens como os mais velhos aceitaram que os marabouts devem participar na vida política. E entre os jovens, já, como já disse, temos 62%. Essas organizações religiosas não estejam diretamente envolvidas na política. O seu poder é tal que podem mesmo influenciar as escolhas dos eleitores, mas elas não estão mesmo diretamente envolvidas. E a participação na política pode mesmo, por conseguinte, conferir uma legitimidade suplementar a certos candidatos ou partidos, reforçando assim a sua credibilidade junto do eleitorado. É por isso que todos os políticos querem mesmo ter a benção daqueles marabouts para terem uma boa aparência, não sei, ou para ganhar a credibilidade junto do eleitorado, porque os marabouts são pessoas muito influentes, são pessoas, como se diz ainda, que podem mesmo fazer um balanço, ou balançar mesmo, ou desequilibrar o eleitorado. Portanto, nós temos também, no entanto, como, por exemplo, o Senegal, como Mauritania, Mali, portanto, são países laicos. Não é? O laicismo está consagrado na Constituição senegalesa. Pessoas de diferentes religiões vivem juntas na mesma família. E ninguém se escandaliza ou se admira por ver um político numa mesquita ou num dia, numa igreja no dia seguinte. Portanto, ninguém se admira, é normal. É um país laico, né? É muito normal. Por isso que o Leopoldo Sédar Senghor, então o presidente da República do Senegal, disse a este respeito que o nosso país, nosso Estado é laico. Não há religião no Estado, mas cooperamos com as comunidades religiosas. Portanto, essa declaração do Senhor era para dizer que Senegal é um país
laico e não tem uma religião do Estado, não. Mas mesmo assim elas cooperam com todas as como se diz, com todos os dirigentes ou líderes religiosos. E é importante compreender que os governos que colaboram, que os governos dos países muçulmanos, como Mali, por exemplo, ou Senegal, trabalharam sempre com poderes religiosos tradicionais e endógenos. E esta cooperação, cujas fronteiras não são totalmente herméticas, faz com que sempre que a Constituição é posta em causa, as leis tradicionais ou religiosas sejam invocadas, apesar do caráter laico do país. Porque elas não só desempenham aquelas marabus, aquelas leis tradicionais, não só desempenham um papel central nas dinâmicas políticas, mas também ajudam a promover a paz e a estabilidade do país. Portanto, é muito importante mesmo colaborar para conseguir aquele ambiente de paz e estabilidade no país. Temos que colaborar com aqueles chefes religiosos e espirituais. E o envolvimento das autoridades religiosas na esfera política pode também ser visto através do quadro unitário do Islã no Senegal. É um quadro, como se diz, quadro unitário do Islã no Senegal, que nasceu no âmbito de preservar a coesão social e o modelo de paz e tolerância religiosa no Senegal. Temos também este quadro, desempenhou um papel muito importante durante as eleições legislativas de 2022. Né? É um quadro dirigido por Mamatar Gueye. Mamatar Gueye dirige outro quadro, ONG Islâmica Jamra, né? É uma ONG Islâmica Jamra, dirigido por Mamatar Gueye, que está envolvido em todas as lutas. Jamra está aqui, o ONG Islâmica Jamra, dirigido por Mamatar Gueye, que está presente em todas as lutas contra o que considera ser a pornografia, bem como contra a maçonaria e a homossexualidade. Portanto, são organizações islâmicas, religiosas, que estão aqui para defender, segundo eles, para defender mesmo aquela vida perversa e continuar a manter esta educação religiosa que nós temos no país. E além daquela organização coletiva Jamra, nós temos também outra que se chama Ande Samb Jikui. Então, são palavras em Wolof, que vocês não podem entender, mas que são organizações que estão aqui para lutar mesmo e para marcar a sua presença na vida política no Senegal. Portanto, esta organização Ande Samb Jikui travou uma dura batalha, nomeadamente ao apresentar uma lei na Assembleia Nacional para criminalizar a homossexualidade. Portanto, elas foram até mesmo apresentar uma lei para criminalizar a homossexualidade. Então, são organizações religiosas que isso mostra quanto essas organizações religiosas foram empenhadas mesmo na vida política do Senegal, porque até tiveram a possibilidade de apresentar uma lei na Assembleia Nacional para criminalizar certos atos como homossexualidade e coisas assim. Portanto, todas essas organizações que acabei de nomear são compostas por intelectuais, cientistas e membros de confrarias que representam as principais confrarias muçulmanas do país, para além do Jamaatu Ibadur Rahman também, que é outra organização diferente. E, nesse sentido, nós vamos voltar a falar do CUDIS, que é aquele quadro unitário do Islã no Senegal, que tomou iniciativas no domínio de mediação na prevenção dos conflitos. E foi o caso da elaboração da Carta da Não Violência na Perspectiva das Eleições Locais de 2022, um documento que o líder incontestado, Ousmane Sonko, de que o João acabou de fazer de falar, Ousmane Sonko, fundador do partido PASTEF, em 2014, como disse o João, e do qual ele é o atual presidente mesmo daquele partido político. Ousmane Sonko recusou mesmo assinar aquela carta de não violência, pois porque ele considera que
os líderes religiosos já tinham desempenhado o seu papel ao apelar à calma, ao convidar as pessoas a acalmar-se e a manter um ambiente de paz e de convivialidade. E nessa mesma lógica, nós temos também o exemplo do então Califa. Pote do creme. Vai dormir já. Potinho do creme. Foi o potinho do creme, já passou. Já... Ok, obrigado. Olha, nessa mesma lógica, temos também o exemplo do então Califa Geral de Touba, Serigne Mor Matiley, que interveio para a libertação de Karim Wade, que também o João falou, e foi mesmo preso, foi preso pelo Macky Sall. Karim Wade, que é o filho do antigo presidente da República, Abdoulaye Wade, foi detido durante o regime de Macky Sall. E o Khalif Geral de Touba mesmo interveio para que este seja libertado. E isso também mostra a implicação dos religiosos na vida política. Mas, mais tarde atrás, nós se lembrarmos nos anos 80, também os líderes religiosos foram convocados para introduzir alterações no Código da Família senegalês. E antes deste código ser validado e publicado, eles deviam introduzir algumas alterações que vão registrar mesmo e para que este Código de Família senegalês seja adotado e publicado. E isso também, e essas alterações fizeram com que as mulheres no Senegal não tenham poder paternal sobre os seus filhos. Né? A mulher do Senegal não tem poder paternal sobre o seu filho. E isso começou desde aquela elaboração do Código da Família Senegalesa, em que os líderes religiosos mesmo fizeram algumas alterações e inscreveram alguns textos que respeitam os valores éticos da religião. E esses exemplos ilustram perfeitamente as diferenças de percepção em torno do instrumento religioso e do seu envolvimento na vida política senegalesa. No entanto, acho que não posso falar da inclusão da religião na política senegalesa sem mencionar a da Igreja, que também desempenhou um papel muito importante, mesmo se elas representam 5 ou 4% lá do Senegal, mas também a Igreja desempenhou um papel muito, muito importante na vida política senegalesa. E isso nota-se sobretudo quando o representante da Igreja foi entrevistado, ele declarou que a religião e a política têm o mesmo objetivo, o do desenvolvimento humano. Portanto, isso mostra que, claro que o objetivo da religião, da política e da religião é o ser humano, é para melhorar as condições do ser humano, para valorizar o ser humano, para mesmo mais consideração do ser humano. Portanto, ela afirmou isso, que a religião e a política têm o mesmo objetivo, o desenvolvimento do humano. Em primeiro lugar, enquanto instituição moral, que é a Igreja, e espiritual, ela tem autoridade e credibilidade para atuar como mediador em crises políticas. E este papel pode ser ilustrado por vários exemplos de intervenção do clero católico em situações mais ou menos complicadas e tensas lá no Senegal. E naquela altura, durante o poder do Abdoulaye Wade, o cardeal Sarr foi recebido pelo presidente Abdoulaye Wade e, além disso, no decurso do estudo, aquela pessoa da igreja que foi entrevistada, ela declara que na história do Senegal não faltam exemplos quando há crises. O Estado apela aos líderes religiosos, isso é uma benção para o nosso país. Portanto, é muito interessante ver como é que a igreja encara a presença a presença das organizações religiosas na vida política do Senegal. Portanto, nós estamos a ver aqui uma simbiose
uma simbiose entre a igreja, entre a religião e a política, que isso não começa hoje em dia. Começa. E, no entanto, é importante sublinhar que, atualmente, a relação entre a religião e a política continua a ser complexa, é um tema muito complexo, nomeadamente com a existência de partidos políticos com conotações religiosas no Senegal que estão a nascer, estão a crescer, e alguns políticos como Serigne Mansour Sy Djamil, que é líder do partido político PSDG, Serigne Modou Kara Mbacké, no Reino, líder do partido político Partido da Vérité pour le Développement, Serigne Mansour Sy do partido. Sim? Eu acho que a internet dele. Ok. A Voltou. internet travou, mas já voltou. Voltou. Ele voltou. Estava a dizer que alguns políticos, como alguns partidos políticos com conotações religiosas, que estão a nascer mais a mais no Senegal, e com esses partidos, nós temos o exemplo de Serigne Mansour Sy Djamil, que é o líder do partido político Besdunyak, que é um partido político com conotação religiosa, porque o chefe, o líder é o Marabu. O outro, Serigne Cheikh Modou Kara Mbacké no Reino, que é também o líder do partido político Partido de la Vérité pour le Développement, também é Marabu. O outro partido, Serigne Moustapha Sy, guia ou chefe religioso do Dairatul Moustarchidine, ou Al-Moustarchidat, que é fundador do Partido de l'Unité et du Rassemblement, PUR, que é também um partido político, mas cujo chefe é o Marabu. Portanto, entre outros, esses partidos ou esses marabus utilizam símbolos religiosos para fins eleitorais. Não é? Portanto, é importante também notar que a questão dos símbolos religiosos na esfera pública, hoje em dia no Senegal, continua a ser muito debatida, sobretudo quando surge um problema que é relacionado com os califes gerais. Né? Hoje em dia, as pessoas conversam muito sobre este estatuto ou aquele estatuto que tinha os califes gerais. Hoje em dia, esta está a ser mesmo questionada e muito mesmo relativizada. Portanto, é mesmo importante notar, a partir daí, notar que hoje em dia as pessoas estão a perder a confiança em certos líderes religiosos, uma vez que a influência daqueles líderes é hoje em dia frequentemente objeto de debate e controvérsias. E esta observação reflete a percepção de que alguns líderes religiosos perderam a sua neutralidade e se tornaram atores políticos em vez de mediadores imparciais. Portanto, perderam aquele objetivo, aquela missão inicial que tinha, que era serem mediadores parciais e protetores do povo, e também defensores dos valores éticos e deontológicos das religiões. E hoje em dia eles estão a transformar-se em políticos e pronto, estão a perder aquele estatuto que eles tinham. Boro, professor Boro, Sim. sim, então, eu queria só comentar um pouco sobre isso, porque eu estava a conversar com um colega aqui, naquele dia sobre isso, porque, então, para mim, e o que eu estava a explicar para esse colega, então, que é muçulmano, né, que é senegalês também, aí eu acho que agora, como a gente costuma falar, então, na África, para ser rico, o caminho mais rápido é entrar na política, entendeu? Entrar na política. Então, eu acho que hoje esses guias religiosos hoje, então, porque antigamente eles estavam aí e todo mundo sabe como que funciona no Senegal. Os presidentes iam lá visitar, mas sempre ia com uma mala de alguma coisa para deixar lá. Então, era muito dinheiro. Talvez agora as coisas estão a mudar, porque hoje eu sei que o Ousmane Sonko, o Diomaye Faye
eles não vão estar, então, naquela mesma, então, lógica, entendeu? Para ir lá, deixar malas de dinheiro lá, enquanto que a população, então, está morrendo de fome e, então, tem muitos problemas, então, para resolver. E acho que é por isso que hoje estamos ver essa mudança hoje, além desses guias religiosos, então, ficarem neutros e, então, tentar sensibilizar as pessoas, tentar, então, regularizar esse campo político no Senegal. Eles estão agora a criar partidos políticos também para tentar também a concorrer à presidência. Então, para mim, isso é muito triste, então, de ver isso, porque isso vai levar depois uma outra coisa, né? Entendeu? Porque já vimos na Gâmbia, quando também o Yahya Jammeh, então, estava a querer colocar, por exemplo, Gâmbia como um Estado islâmico, entendeu? Para mim, isso pode decorrer nisso no Senegal. Se as pessoas, então, não tentarem, então, pensar sobre isso, ninguém sabe. O sereno do cara, todo mundo está a ver. Porque eu acho que isso pode chegar, então, nesse ponto, um dia, que um guia religioso ser presidente do Senegal e as coisas vão mudar. E não sei se o Senegal vai virar um Estado islâmico ou não, mas para mim é um debate que é muito sério, então, que a gente então, tem que ter agora no Senegal sobre isso. Obrigado. Sim. Obrigado, João, obrigado. Pronto, portanto, é também isso que eu queria mesmo terminar com aquela observação sua. E eu acho que hoje em dia é uma problemática muito, como já disse, muito debatida lá na esfera política senegalesa, mas também em todos os lados. Os jovens hoje em dia, aquilo que as pessoas não faziam antes, estão a fazer isso hoje em dia. Antes ninguém criticava um marabu. O marabu tocava, mas hoje em dia quase todo mundo fala sobre os marabus, todo mundo critica, todo mundo. Hoje em dia as pessoas podem mesmo dizer aquilo que pensam, não é? Podem trazer soluções dizendo isso não é bom, isso é bom, mas antes não era permitido. Era tudo, salvo, podíamos falar tudo, salvo este domínio que tinha a ver com os marabus. Mas, como já disse, que hoje em dia os marabus estão mesmo a sair daquele caminho que é caminho predestinado dos marabus, caminho natural mesmo dos marabus, que é de defender os valores morais das religiões. Não só os marabus, está a falar da religião em geral, não é só os marabus, até os da igreja também estão no mesmo caminho. Hoje em dia, a religião é muito questionada lá no Senegal. E pronto, eu ia terminar com este ponto ao dizer que, embora a influência dos marabus tenha mesmo diminuído, os poderes religiosos continuam até agora a ter um grande peso na vida política e social do Senegal. E a relação entre as religiões tradicionais e a política é muito importante, é muito crucial para a coesão social e a estabilidade política, que é o que dá o encanto, não é? O encanto ao cotidiano senegalês. Mas é fundamental, como já disse, hoje em dia ter a consciência e lutar contra estes riscos, não? Ou estes riscos de confusão entre a política e a religião. Sobretudo, a importância de respeitar a laicidade, aquela laicidade consagrada na Constituição, dizendo que nós temos um país laico, não é? É muito importante. E devemos, evidentemente, refletir sobre a necessidade de manter uma separação clara entre a esfera política e a esfera religiosa para evitar qualquer confusão que possa ser prejudicial à estabilidade nacional. Como disse o João, obrigado, João, muito obrigado pelo comentário e obrigado, colegas. De nada. Bom, Ok. Jean, a palavra é sua. Sim, então vamos tentar fechar a nossa apresentação e daí então para concluir. E só queria fazer um pequeno parêntese, professor, sobre
Aí, eu sei que vai ter umas pessoas que vão ter uma visão um pouco diferente então do Senegal e sobre a apresentação também do professor Boarot, quando ele estava a falar também sobre o problema então da então, homossexualidade no Senegal, LGBT. Eu sei que é uma visão muito contrária então e no Brasil, porque vocês têm que saber que o Senegal é um país muito conservador, entendeu? É um país muito conservador, é um país eh, que a religião islâmica então domina 95%, entendeu? Ah, tem também valores então que essa religião então não então aceita, entendeu? Então por isso que tem todas essas polêmicas então em torno disso, porque esse sujeito nem se toca no Senegal, mas isso também não impede que as pessoas podem ir visitar no Senegal, podem morar lá tranquilo. Nós somos católicos, somos lá, nascemos lá, nossos pais também nasceram lá e estamos a viver bem com os nossos irmãos muçulmanos. Não tem problema, nunca teve problemas religiosos e nada disso. Então, é só então para falar um pouco sobre isso, para não se assustem ouvindo isso. Eu também queria terminar falando também, acho que hoje essa mudança hoje e essa tomada de consciência da juventude então no Senegal, então dessa nova geração que é a minha geração, e acho que pode inspirar muitos países então da África, porque vimos que muitos países da África hoje eles têm mesmos problemas que o Senegal então tentou ter, que é um presidente que está lá, que quer colocar a ditadura, que quer impor então muitos mandatos a um presidente que vai ficar no poder durante 38 anos, 40 anos, e a população está preso nisso, não pode escapar. Mas no Senegal já vimos que a Blawad já tentou, não passou. O Macky Sall chegou, tentou, não passou. E hoje acho que nós somos muito orgulhosos de chegar hoje, então, a ter essa mudança então, sistemática do sistema no Senegal e acho que isso, então, podemos também esperar que outros países, então, da região também vão tentar também se manifestar, então, sobre isso, mas sempre tem um custo, né? E o Senegal, então, nós aceitamos, então, sair nas ruas, então, a proteger e a defender a democracia, e isso que fizemos até chegarmos, então, nesses resultados hoje da mudanças sistêmicas e acho que vamos ser um exemplo então para outros países então que vão também chegar nesse caminho. E muito obrigado e está aqui a conclusão então da nossa apresentação e muito obrigado a todos e bom final de semana. Bom fim de semana, parabéns, Não aprendi temos. bastante. Oi, Zara? Não estou agradecendo, gostei muito, parabenizo. Muito obrigado. Obrigado. Vejam, novamente, muda-se o país e as nações são as mesmas. Nós não temos aqui candidatos pastor tal coisa, padre tal coisa, não temos. Né? Realmente não. Aqui não acontece isso. Realmente não há essa mistura. Ou seja, nós mudamos o país e as questões são as mesmas, são sempre as mesmas. Mas o Jean sabe, e eu sempre alerto ele, que ele é um privilegiado, ele está fazendo agora pós-doutorado, é um privilegiado, mas nós sempre temos dever com o nosso país, sempre. Ajudar a possibilidade de fazer com que esse país melhore. Eu sempre acredito nisso. Nós temos o dever de melhorar as coisas, sempre. Como é que nós vamos melhorar? Claro, nós temos que conhecer. Temos que conhecer, pesquisar, mas aplicar também. Nós temos que aplicar. A transformação do Senegal é emblemática, mas ao mesmo tempo que acontece no Senegal no sentido positivo, embora tenha dificuldades agora com a Assembleia, é o mesmo que o Milei teve
Ele foi eleito, mas tem uma minoria na Assembleia. As propostas não passaram. Não estou dizendo que concorde com o Milei, mas apenas eu vejo que essa necessidade de mudança é uma necessidade do mundo. Nós estamos cansados do mesmo. Nós queremos, mas como é que nós vamos mudar? Tem que mudar a estrutura política, sempre. A questão do Senegal, a transformação está ocorrendo porque está mudando uma estrutura política. Isso é bastante significativo. Não sabemos, a gente espera que seja para o bem. Não esqueça, o Senegal é um importante parceiro comercial brasileiro. Nós temos várias fontes em comum históricas com o Senegal, com toda a África Ocidental. Por isso, a apresentação de hoje é que a gente saia um pouquinho da caixinha. Nós temos que sair da caixinha. Nós temos que ousar. Nós temos que conhecer o mundo. É nossa obrigação. Nós podemos ser um país-continente. O que caracteriza esse país-continente? Nós temos problemas imensos e nós esquecemos do resto do mundo. Mas o Brasil é um dos 197 países do mundo. É apenas um dos 197. Embora seja um país-continente e com problemas enormes. Mas nós temos que prestar atenção ao que acontece ao nosso redor. A obrigação do NEAD é divulgar o conhecimento. Sim, troca de conhecimento. Professores, o professor Mamadou, inclusive, o professor está convidado a participar do nosso congresso. Espero pelo menos um artigo seu para o congresso, professor. O Jean também. Vai organizando aí para poder apresentar. O Jean vai apresentar também no congresso, juntamente com a professora. Pode colocar o professor Mamadou também. São posições bem interessantes. Vai dar uma discussão muito rica. E espero contar com vocês para o congresso. Tá certo? Tá bom, tá certo. Bom, professor, tá bom, obrigado. Eu gostei muito mesmo desse tempo. Então, estás convidado, professor. Obrigado. Tá bom? Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Espero contar. Na semana que vem, nós teremos também uma apresentação que muda o contexto. Oi, quem fala? A Vitória tem dúvida, tá de mão levantada, Luiz. Vitória, por favor. Bom dia, professor Luiz. Bom dia, professores, colegas. Gostaria de agradecer primeiramente a apresentação dos professores, foi muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida, porque enquanto o professor Jean estava explicando sobre a situação política no Senegal e como os líderes que estão no poder limitam o acesso de outras pessoas ao poder político, né? Eu queria perguntar se essa é a mesma percepção dos outros países, claro que não dá para generalizar, mas a percepção de vocês quanto aos golpes de Estado nos outros países vizinhos, se eles se tratam de grupos militares que não representam a população, que tomam o poder, ou que são grupos que a população se envolve juntamente para tentar algum acesso político, já que pela via, às vezes, democrática, eles não conseguem ter acesso. Então, fiquei com essa dúvida se a população estaria legitimando esses golpes de Estado ou seriam grupos isolados. Muito obrigada. Muito obrigado, Vitória. Então, sabe, esses países que tiveram golpe, então, golpe de Estado, o Mali, então, em primeiro lugar, porque começou com o Mali, depois Burkina, mas também teve na Guiné-Conakry, que muitas pessoas não falam, mas teve também na Guiné-Conakry, depois Níger e depois no Gabão também. Só que esses países todos, onde tem esses golpes de Estados, é o povo mesmo que se manifestou, então, para isso acontecer, porque os dirigentes que estavam lá era a mesma coisa, então, que eles faziam. Então, estão lá durante muitos anos, mas o país, então, estava com muitos problemas e muitas crises políticas, manifestações, perdas de vidas, pobreza,
que se acentua, não diminui a falta de emprego. Então, era tudo igual como o Senegal também estava a querer passar então com o Macky Sall. Então, hoje vocês têm que saber que esses militares que estão aí a dirigir esses países, então o povo então está legitimando eles, porque no Mali é igual, o povo então estão bem com esse poder então dos militares que estão a governar. No Níger é igual também, a população mesmo que manifestou então para os militares ficarem. Vocês vão para Burkina Faso, é igual. Então, é um jovem também que está a dirigir lá e é um jovem que é muito amado. Nem vou falar só então por Burkina Faso, mas por toda a África. Só os que não vão amar são aqueles presidentes mais velhos que estão aqui desde a independência, que não querem saber de nada. É os que estão contra esses militares que estão no poder, porque aí não faz então o interesse deles, né? Porque aí o reino deles acabou. Então, por isso que eles estão a criticar sempre, então, esses países que estão com a junta militar, então, no Estado. Então, para te mostrar que é alguma coisa que o povo mesmo, então, legitimiza, então, tá concordo. Então, você vai ver que o Mali, Burkina Faso e Níger, então, eles acabaram agora de criar uma federação. Uma federação. E estão a implementar um passaporte comum para esses três países. Daí, e todo mundo está então, tá feliz com isso. Mas só que, de uma parte também, a gente não queria ver isso também na África, porque ninguém vai, então, como chama então, ninguém vai então fazer então a publicidade então do golpe de Estado, porque ninguém quer ver isso então num país na África. Mas às vezes então é a solução para sair então da opressão então desses homens políticos que estão aí só para os seus próprios interesses e o país não avança. Então Sim, por sim. isso Só para acrescentar um pouco, e isso mesmo causou problema na Assembleia de CEDEAO, aquela comunidade dos países africanos ocidentais, quando o deputado Guimarães Sagna disse que são os presidentes que tornaram pobres os países africanos, porque eles roubam. Desculpa. Estão a ouvir? Sim, sim, sim. Ok, obrigado. Eu estava recebendo uma chamada. Olha, quando o deputado senegalês Guimarães Sagna disse ou afirmou que são os presidentes africanos que tornaram pobre o continente, isso causou problemas mesmo na Assembleia Nacional da CEDEAO. Porque, olha, imagina um presidente que fica no poder 42 anos. Imagina, 42 anos, quando o presidente do Senegal tinha 2 anos. Aquele presidente de Camarão estava no poder quando o presidente do Senegal tinha 2 anos. Até agora é presidente da República. E o nosso presidente tem 42, 44 anos. Significa aquela ficou no poder até agora é presidente da República. E eles venderam quase tudo, roubaram dinheiro, têm contas bancárias na Suíça, na Bélgica, em todo o mundo, em Canadá, têm contas bancárias, abriram tudo, roubaram toda a riqueza. E o povo está a sofrer. A educação não tem muita boa educação. A saúde não. Quem quer ter uma boa saúde tem que viajar. Aqueles que roubaram dinheiro, eles, como se diz, eles vão fora quando estão doentes. Vão fora, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão para a China, roubaram tudo. O povo está a sofrer. Portanto, é tudo isso que toda aquela massa de zanga, não sei, de sofrimento, que levou mesmo que levou o povo hoje em dia a legitimar aqueles que fizeram golpe de Estado. E ninguém ninguém mesmo está a fazer a promoção como disse o João, a promoção do do golpe de golpe Estado. Estado, mas é a única solução para acabar com aqueles problemas. Até no Senegal não estávamos prontos para fazer o golpe de Estado se o Macky Sall decidir mesmo ficar no poder. Ia acontecer, nunca aconteceu. Não estávamos mesmo a rezar para isso acontecer.
Mas se aquele presidente decidir ficar no poder, íamos provocar aquele golpe de Estado para sair daquela situação. E isso não é uma boa solução, mas não tem outra alternativa. Era a única solução que nós tínhamos para acabar com aqueles tipos de dirigentes ou ditadores. Obrigado. Mesmo porque havia uma relação um pouco complexa entre a França e os antigos governantes. Havia um beneplácito muito ruim por parte da França, apoiando regimes corruptos. Isso é um problema sério na África Ocidental. Então, há uma responsabilidade francesa que não pode ser desprezada. A França, que se diz democrata, ela não prega isso fora. Ela faz o que eu digo, não faz o que eu faço, mas esse é um problema, realmente, um problema sério. O Churchill que diz, né, a democracia é o pior de todos os sistemas, à exceção de todos os outros. E, professor, eu queria só acrescentar alguma coisa. Não sei se vocês já fizeram essa análise também. Todos esses países onde teve golpe de Estado são os países que foram colonizados, então, pela França. Guiné-Conakry, Mali, Burkina Faso, Níger, Gabão, todos falam francês. É por causa deles, mas agora eles recusam, né? Então, tratam dos militares como os próprios então, os inimigos do povo. E todo mundo sabe quem eram os inimigos do povo. Exatamente. Então, Liberté, igualité, fraternité para eles, né? Para os outros, não. Liberté para os outros, para nós, para eles, para os outros, não. Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Bom dia a todos, parabéns aí, muito bom ver esse assunto aqui. Eu gostaria de ouvir do Jean e do Mamadou sobre uma coisa que eu gosto muito, faz parte da minha pesquisa há uns 5 anos, que é o mulherismo africano, que é o feminismo, né, da África, que é completamente diferente do ocidental, e eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, e até que um dia eu fui numa palestra de uma advogada africana em Salvador, na Bahia, e ela me apresentou esse assunto, e eu comecei a investigar já tem um tempo, e extremamente interessante. Eu sei que são 2 homens aí, mas não importa, somos todos homens e mulheres, mas gênero é só uma questão de interpretação muitas vezes, e eu acho interessante trazer esse assunto, porque eu acredito que nessa audiência aqui, a maioria das pessoas provavelmente nunca nem ouviu esse termo, porque tem uma relação muito interessante que o feminismo vem de fêmea, né? E mulherismo vem de mulher. E inclui muito mais as mulheres trans, e aí já que o Jean falou da questão homossexual, parabéns, né, pela coragem. Eu acho que é importante a gente trazer esses elefantes na sala, né, e falar abertamente coisas que normalmente são evitadas, né, por medo, e a academia sempre tão pura, né, sempre tão neutra, e eu acho que aqui no NEAD a gente tem essa oportunidade de botar as garras de fora, né. Eu que sou uma pessoa um pouco ando em paralelo na academia, mas eu sou artista, eu sou estilista de moda, então eu sou advogada, pero no mucho, né? Então, assim, eu não sou um pouco afetada pela academia, tanto assim, né? Eu sou, mas de leve. Não tenho tanta preocupação com as regras da BNT, mas eu entendo a metodologia e acho importante a gente também avançar para além das regras, né? E trazer esses assuntos. Então, deixo aqui o meu parabéns para os apresentadores, e gostaria de ouvir um pouco, assim, se vocês puderem, eu também posso colaborar, e é muito lindo. Eu fiquei extremamente emocionada, até porque eu também sou negra, e, e eu falei, gente, a gente nunca nem ouviu falar. A minha filha, ontem eu levei ela para assistir o documentário do Raoni na pré-estreia, e aí ela começou a ouvir um monte de coisa da história do Brasil que ela fala, a gente não aprende isso na escola. A minha filha nem sabe quem era o cacique Raoni. Sabe porque, por acaso, eu sou advogada indigenista e trabalho na área, mas a gente não conhece a história de África, a gente não conhece a nossa história. A história foi feita pelos vencedores, e o professor falou que a história se repete, ela se repete num ciclo de violência, de estupro, de tudo que é de pior, né? E toda a liberdade, todo o constitucionalismo fica para os europeus.
né? Porque o índio tá sendo, o indígena tá sofrendo agora com a terra dele sendo queimada pelas pessoas de S10, de Hilux, entendeu? Pelos bem estudados, né? Pelas pessoas que tiveram acesso a academias, melhores universidades. Elas estão tocando fogo para plantar soja na aldeia. Então, assim, a gente também, professor, eu sei que ele permite eu fazer essa ilação aqui, porque a gente também precisa sair um pouco disso. As pessoas aqui, que estão aqui nesse ambiente seguro da academia, é interessante a gente trazer essa diversidade. E o mulherismo africano é isso, é coletivo, é muito mais tradicional e muito menos civilista e ocidentalista e neutro, né? Ele é combativo e é extremamente bonito. Então, se vocês puderem trazer um pouco da visão de vocês como africanos, com o lugar de fala de vocês, de que são africanos. Eu sou só uma baiana ousada mesmo, meio africana, baiana, meio carioca, então eu não tenho lugar de fala, mas eu falo mesmo. Então, assim, é muito legal, parabéns, obrigada. E é mais uma fala de celebração também pela essa cultura linda e o Brasil, que é um grande irmão e filho, né, de África. Então, obrigada, gente. Muito obrigado, Letícia. Então, para falar um pouco sobre o feminismo aí na África, por exemplo, no Senegal, é um assunto muito complexo, na verdade, muito complexo. Se vocês lembram que o Boaro já falou de uma organização que se chama Jamra, Jamra que tá no Senegal. Então, para mim, eu falo sempre que eles são muito chatos, porque eu pessoalmente eu não gosto, não gosto dessa organização, porque eles são muito chatos. Tudo bem. Então, o Jamra, Chatos mesmo, o mundo é sim, chato, né? A verdade é. muito chato, porque eles A controlam TV que é tudo. bom. Controla tudo. Até música. Você vai fazer uma música, vai mostrar umas partes, eles vão pedir. Como chama aquele serviço então, que regula essas imagens para cortar a sua música que vai passar? RTP. Seriado. Sim, seriado Sim. igual. Você vai sair, você vai fazer um discurso, vai falar alguma coisa sobre o LGBT. Sabe que amanhã você vai ter convocação na polícia. Eu Entendeu? também Então, acho chatíssimo, eu super concordo. eles estão a perseguir A todo mundo. ditadura do comportamento, a ditadura Isso do mesmo, comportamento. É entendeu? igual o Zé Cochato, né? O Zé Cochato vegano. Desculpa aí quem é vegano, mas assim, eu falo, você está falando de um computador, de um celular, você não é vegano, porque você matou um monte de gente para você estar com o celular na mão. Aí nego vem meter maquiagem vegana, você tem que usar maquiagem vegana que não tem fixação, porque tem que ser vegano. Então a gente vive uma ditadura, uma loucura. O Instagram agora você não pode falar viado. Eu Sim, aprendi esses dias, muito falei numa sério. boa, carinhosamente. Tomei um bloco de 24 horas, minha irmã. Tive que responder processo para o Instagram. Agora você fala vagabundo e ninguém bloqueia. Por quê? Porque é machista, misógino. Então, viado ainda é homem, né? Então, o homem é tão protegido que se você chama de puta vagabunda, eles não te blocam. Mas aí você fala, isso é conversa de viado. Aí te blocam. Só que eu que trabalho com moda, sei que os viados odeiam as mulheres, por exemplo. Desculpa aí quem é viado também, que não pode falar viado agora. Nem bicha, porque é homofóbico. Então, assim, eu entendo isso, só para você ficar à vontade aí, mete bronca aí, porque eu também não sou esse tipo de gente alcalina, não. Nós é Axe. É verdade. Então, agora, como eles estão aí a contrator? Então, esses movimentos, tem no Senegal esses movimentos agora do feminismo? Tem. Mas só que Mas é eles o são... mulherismo, né? E é que tá. O que a mulher me ensinou lá na África, é que é Então, depende. diferente Então, do nosso feminino, do nosso não, porque não é meu, não. Do também, feminino. então, depende, né? Então, É, depende também do país. Então, por exemplo, no Senegal, tem. Então, tem mesmo mulheres que se falam que são feminino. feministas. Ok. Então, tem uma que Porque se chama... é a França, né, bebê? É legalité, é femme, vem da França, né? É isso mesmo, então, porque tem nesses, desde que começou essa crise política, então tinha uma que estava na França, como mais o nome dele, então, aquela Can, então, o Can, como que chama? Aquele que estava a defender a Aguissar. Que Esqueci o nome dela. Então, Can, Can, sim, é o Can, alguma coisa Can, mas era a única que fazia debate nas televisões e se afirma que eu sou feminista. Estou aqui, então, para mudar as coisas. Tem esses movimentos, mas só que ela sempre está atacada pelo Jamra. Então, aquela organização que eu estou falando, então, sempre Sim. ela está atacada, porque aí, como eu falei, o Senegal é um país muito conservador, muito conservador. E, Entendi. então, tudo se baseia na religião.
E a mulher, por exemplo, a mulher senegalesa, não vou falar todo da África, porque tem outros países que têm mais uma Tá. mentalidade mais aberta, mais ocidentais, que é normal tudo lá, então não há problema nada. Mas o Senegal é muito conservador, é muito fechado. O lugar, então, da mulher senegalesa, por exemplo, Sim. então, é na casa. Tipo, você fazer os filhos, ficar na casa, não vai trabalhar, o marido que trabalha, o marido que tem que sustentar a mulher, os filhos, mas você tem que então se ocupar então das crianças, do seu marido e também da casa. Era antigamente assim, mas a nossa geração agora não funciona mais assim, porque Sim, hoje então quem que vai mais para a escola, hoje vimos, as são as mulheres. mulheres. Isso. Então, quem que estão hoje então, nas administrações, hoje são as mulheres, entendeu? Então, as mulheres que viajam mais também para fora hoje, então, para estudar. Temos também essa nova geração, então, que está, então, a ultrapassar, então, esses limites que foram, então, implementados no passado no Senegal. Mas o movimento, mesmo, então, do feminismo, tem, mas de uma outra forma, que não é da mesma forma que, por exemplo, no Brasil ou então na França. É muito diferente também. Porque na França ou na Europa, vocês têm mais liberdades, então, para se afirmar, para sair, para manifestar. Por exemplo, eu vejo na França as mulheres que se manifestam nua, na rua, tudo. Mas Então, no Senegal, você nunca vai não. imaginar fazer isso no Senegal. Peraí, calma, peraí, deixa eu fazer um pensar, recorte feminista aqui. Eu concordo. Letícia, Oi, desculpa, não não, posso é falar. que você coloca em xeque, são posições de dois homens. Você quer falar sobre uma posição feminina para dois homens que Que vieram tem alma feminina também? de uma sociedade conservadora. Mas eu estou apoiando eles, professor. Calma. não é questão de conserva, mas olha, o João Não, tem eu razão. entendi. Ô, Jean, inclusive eu ia reforçar você que eu trabalho com povos indígenas. Eu tenho vários recortes aí exatamente do que você falou e não estou fazendo uma crítica, embora pareça. Pelo contrário, eu estou justamente falando que o mulherismo africano é diferente desse feminismo avassalador que a gente vive, que chama homem de macho, por exemplo. Isso é verdade. Justamente por causa da fêmea. Não, então, peraí. Aqui atrás de uma artista existe uma acadêmica também. Muita calma nessa hora. E é justamente isso que é coisas que hoje em dia a gente não se fala. E a gente está gerando. Eu vejo a geração da minha filha, que tem 15 anos, que fica tratando o homem como macho. Eu falei, vocês estão maluca? O que é isso? São homens. Somos mulheres, né? E não só. A Grécia Antiga haviam 5 gêneros. Né? Então, peraí, a gente também está entrando numa seara Esse hoje, ponto, não é uma Letícia, crítica, pelo contrário, eu venho também de uma educação tradicional, e principalmente as questões indígenas e africanas que são tribais, e que existe esse conservadorismo, e que é possível dialogar com isso. Eu não estou aqui para fazer a bandeira feminista tradicional, pelo contrário, eu sou ecofeminista e não me digo feminista, hoje eu me digo mulherista, justamente porque a versão africana do feminismo tem muito mais a ver com a minha família. Eu sou de uma família tradicional do interior da Bahia, do sertão, entendeu? E a nossa cultura sertaneja é extremamente tradicional. A mulher saía, a minha mãe enfrentou aos 19 anos o meu avô para sair de casa e estudar teatro nos anos 70. Entende? Então, assim, mas é como você mesmo falou, a sociedade está mudando. E eu sou uma pessoa que faço um trabalho só com mulheres no meio da aldeia amazônica, que elas não falam português, e a gente tem que enfrentar o, o machismo e o patriarcado, mas a gente não enfrenta combatendo nem dizendo que vocês estão errados, não é isso. Mas sim, a mulher pode trabalhar e cuidar da família também, se ela quiser, se for possível. Isso não precisa virar uma guerra, principalmente aqui, entendeu? É isso. bom, de qualquer maneira, esse, inclusive, é um bom assunto. E acho que ver como é que funcionam os movimentos na África Ocidental nesta linha seria um bom assunto para nós trabalharmos, inclusive, para o semestre que vem. Tá. Eu acho que realmente valeria a pena. O Jean vai trazer. Botar nas regras da BNT, tá certo.
Tem o Jean tem uma professora Turma do que também fundão. pode colaborar com isso. Isso mesmo. Então, eu vou trazer então a professora Adi Diouf. Ai, Ele vai falar aí, muito sobre isso. bora, Isso vamos embora. seria bastante interessante, Sim. porque uma coisa é a nossa sociedade aqui, brasileira, nós temos um exercício bem interessante. Outra Boa, coisa professor. é uma realidade da França, e outra coisa é a realidade em cada um dos países africanos, Isso. que a gente tem que tomar, que são diferentes, não, nem melhores nem piores, apenas Que diferentes. bom, né? Exatamente, nem melhores é que bom que somos diferentes, tá certo. Exatamente. Mas boa intervenção. Alguém mais gostaria de pontuar alguma coisa? Bom, em razão do tema, semana que vem, sua vez, Alecã, nós teremos a apresentação do professor Steve, de uma outra linha, tá, que está bem interessante. Pode ler. Formas de pagamento. Ah, professor, desculpa, só uma última. Eu deixei uma indicação de um filme que eu não sei se o nome é esse, é Criou ou Inventou, O Menino que Inventou o Vento. Eu não sei. Já assisti. Tá, Conhece? eu quero deixar essa recomendação aqui para o NEAD, principalmente para Sim, é os muito legal. estudantes. Eu já Gente, assisti. é uma coisa incrível. É um filme É, assim que a Academia de Los Angeles não chega nem perto, não tem nem como dar o Oscar, porque o Oscar é é. pequeno num filme como esse. Eu acho A que era em realidade que país mesmo? Era em que país? Uganda? Sudão? acho que é Uganda, Uganda. Acho que é acho que é Uganda, sim. Uganda. É Eu já Uganda? assisti. Uganda. Acho Eu, que... na escola da minha filha aqui, inclusive, eu estou fazendo todo um trabalho para que esse filme seja apresentado para as crianças, assim, porque, gente, a gente não faz ideia do que é a realidade em África. É. Assim, eu tenho uma grande amiga que é filha de um diplomata de Angola, e, inclusive, eu fiz uma parceria com ela, porque eu sou estilista de moda, e fiz uma parceria, eu queria fazer com alguém africano, e aí achei essa pessoa que a gente estudou junto moda, mas no final ela voltou para Angola, para a rua, e a gente não conseguiu dar continuidade, mas assim, a gente é muito próximo, nós, enquanto os povos indígenas brasileiros e os africanos, a gente tem muita coisa em comum. Eu uso toda a base de miçanga, e África é a mãe, né, do uso da miçanga, e os índios brasileiros não conhecem, os indígenas brasileiros não têm, eles faziam com semente, então assim, são trocas artísticas, culturais, além das jurídicas, né? E é muito bom poder ter esse espaço aqui. Então, deixei essa indicação aí, quem puder e quiser assistir, é super válida. Obrigado. Bom, pessoal, nós temos semana que vem um outro tema igualmente desafiante, na área agora do comércio. Também a integração e desenvolvimento. Aqui foi uma apresentação cultural de extrema relevância. E semana que vem nós temos a apresentação com o professor Steve, que é um tema também longo. Basicamente, é formas de pagamento dos contratos internacionais de comércio. Formas de pagamento dos contratos internacionais de comércio. Também dentro da linha de integração e desenvolvimento. Jean, Sim. Mamadou, Letícia, eu agradeço, e Vicenzo, agradeço a participação de vocês. Convido-os, o caso do Vicenzo e do Jean é obrigatório, mas o Mamadou e da Letícia também é obrigatório, viu, Letícia? A apresentação um artigo teu para o Congresso do NEAT. Tá? Vamos lá, vamos sim. Tá bom, então não esquecer. Inclusive, Não. essas posições acho muito importante. O pluralismo. Já temos tema para o semestre que vem também, né? Já rendeu. Exatamente. Tá bom? Bom, Tchau, agradeço a presença de todos, um forte abraço e até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau, 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 gente. Obrigado. Stop. Um abraço a todos. Abraço. Espero que tenham